Olá, meus amados, graça e paz. Eu sou o pastor Adriano Menezes e que bom poder entrar na sua casa e falar de coração para o coração. Estamos iniciando a partir de agora um curso com o tema Conhecendo Deus. Sim, neste curso eu quero compartilhar com você preciosidades, coisas acerca de Deus e nossa relação com Ele. Então você que nos acompanha, que está assistindo esse vídeo, não esquece. Acompanhe os próximos que vêm logo depois nessa série com o tema Conhecendo Deus. Seja bem-vindo, eu sou o pastor Adriano Menezes e essa é uma palavra do meu coração para o seu coração. Na expressão de hoje, nós queremos falar acerca do que se passa lá no princípio. Sim, lá no princípio, no livro de Gênesis, nós encontramos a descrição perfeita de quem é Deus e o que Deus tinha em mente ao criar o mundo. Quando Deus resolve criar o mundo, ele cria com a sua beleza, com a sua formosura. Isaías 45 vai dizer que ele não fez a terra vazia, ele a fez para ser habitada. Porque tudo que Deus faz, faz com um propósito. E agora ele está criando. Todavia, algo acontece. E no comentarista do pastor Russell Shedd, ele diz que a terra tornou-se sem forma e vazia. A expressão de Gênesis 1, versículo 1 diz: no princípio, numa data não programada, não conhecida, Deus criou os céus e a terra. Mas o versículo 2 diz que a terra era, na expressão, como disse da Bíblia Vida Nova, ela tornou-se sem forma e vazia. O que gerou isso? Bom, há muitos comentários para isso, mas não é bem aqui o assunto dessa aula. A terra tornou-se sem forma e vazia, mas, no meio do caos, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Lá está o Espírito Santo preparando ou sustentando todas as coisas para o ato recriador de Deus. E esse ato recriador começa no versículo 3, quando Deus traz à existência a luz. Ele manifesta a luz. A luz não é criada, ela é manifestada. Essa luz, ela simboliza, ela representa ninguém mais do que o próprio Filho de Deus. Então nós temos, nos primeiros 3 versículos da Bíblia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles estão envolvidos na criação dos céus e da terra. E Deus começa a recriar. Traz a existência, traz a manifestação, a evidência, a luz, e agora começa todo o processo. Ele vai criando os mares, junta as águas no lugar, nascem os mares, nasce a porção das águas secas. E essa expressão mares, porque o ajuntamento das águas, o movimento dela, deu origem aos mares. É só olhar e descobrirá o porquê que os mares têm as suas ondas. A porção que aparece é a porção seca a quem Deus chamou de terra. E agora a terra está pronta para a continuação do processo de Deus. Ele criou as plantas, cada planta conforme a sua espécie, conforme a sua semente. Ele as fez frutíferas e prontas para consumo. Lá estão as plantas. Ele colocou os peixes nos mares. Imagine a imensidão das águas e a diversidade de peixes e seres aquáticos. Sim, ele está criando. E toda vez que ele cria com essa palavra final. É muito bom. Viu Deus que isso era bom. Viu Deus que isso era maravilhoso. Mas a grande pergunta a se fazer é: por que Deus está criando a terra, está criando os peixes, está criando os mares, criou o sol, a lua, as estrelas? Por quê? Eu te respondo essa pergunta fazendo uma nova pergunta. Você tem filhos? Você lembra quando estava prestes para chegar o seu filho? Quando o filho está no ventre da mulher, os pais almejam ver sua face e eles já planejam a sua chegada, preparam um ambiente, preparam um quarto, preparam um local para receber. E se a família ainda assim é humilde, eles preparam um ambiente para que ali seja acolhida aquela criança. Pintam as paredes, organizam, ornamentam todas as coisas, deixando tudo pronto para a chegada do filho. Ou seja, o que Deus estava fazendo era preparando o quarto para a chegada da sua obra-prima. Deus estava em mente a criação do homem. Só que antes de criar o homem, ele preparou a casa para receber o homem. E imaginem que casa linda! No quintal, belas árvores, jardins,
Do lado, rios, mares, é Deus criando todas as coisas para você, para a sua chegada. E agora, Deus vai partir para a obra-prima. No livro de Hebreus, há uma descrição dizendo que Deus criou o homem e o colocou como coroa da criação. É o ápice da criação. E o autor diz que ao fazer assim o homem, o fez um pouco menor do que os anjos. Então imagina o quanto Deus investiu na sua vida. Ele te criou e na sua mente estava você. Ele idealizou você e disse: vou criar o homem. Só que isso vai ser revelado de uma forma mais clara, a imensidão desse ato, quando em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a divindade, está reunida e decidiram fazerem o homem à sua imagem e semelhança. Sim, algo fenomenal vai acontecer. O capítulo 2 vai dizer como isso foi feito. Deus pega o pó da terra, modela e faz nascer aquele boneco de barro e depois sopra sobre ele, fazendo com que a vida que está em Deus emane para o bolão de barro. Sabe o que está acontecendo? Deus criou você de uma forma muito especial. Porque às aves ele disse: haja, e as ouve. Ao sol e à lua ele disse: haja, e os ouve. Mas para criar você, ele colocou suas mãos no barro e ainda soprou o que sai dele para dentro de você. Por isso, você é a obra-prima de Deus. Não há outra descrição para dizer isso senão amor. Sim, Deus te amou mesmo antes de você nascer. João escreve nas suas cartas, nas suas epístolas, dizendo que Deus é amor. Esse é um atributo próprio de Deus. Ele te criou e tinha algo em mente para você. Agora, o primeiro homem, a quem chamamos de Adão, está no jardim do Éden. Está num jardim cheio de belezas, cheio de maravilha. Mas seria muito irônico criar todas essas coisas e não dar à sua criação a liberdade de escolher amá-lo ou não amá-lo. Nós que somos pais, queremos que os nossos filhos nos amem, mas não podemos forçá-los a isso. A decisão de amar é uma decisão pessoal, e isso aconteceu no jardim do Éden. Deus amou o homem e queria que o homem o amasse, mas que esse amor fosse resultado de uma livre escolha e não de uma imposição. O nome que damos a isso é liberdade de escolher, por que não chamar livre-arbítrio? Lá está Adão, sua esposa Eva, desfrutando das belezas do jardim, da comunhão com Deus. Porque se você não sabe, Gênesis capítulo 3, versículo 8 diz que todos os dias, por ocasião do pôr do sol, Deus visitava Adão. Não era Adão que ia até Deus, era Deus que vinha até Adão. Era o encontro perfeito do Pai com o Filho, do Criador com a criatura. Mas Deus agora se surpreende em vir e não encontrar Adão no local do encontro. E o que houve? Adão, na sua livre escolha, agora escolheu um caminho errado. É preciso entender que quando Deus criou Adão, Deus lhe pediu uma única coisa. Ele disse: Adão, não coma do fruto da árvore que está no jardim, no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E sabe por que Deus está fazendo isso? Porque Deus quer que as pessoas tenham opções a escolher entre amar ou aborrecer, obedecer ou desobedecer, abraçar ou se afastar. Para que o homem pudesse obedecer a Deus, precisava haver a possibilidade da desobediência. Para que o homem pudesse amar a Deus, precisava haver a possibilidade de não amar. Por isso, há uma árvore. Essa árvore é única entre tantas. Imagine você que houvesse pelo menos 100 árvores, e eu sei que havia muito mais, mas entre 100, apenas uma. Isso mostra que o homem tinha mais possibilidade de acertar do que errar. Mas o que ele fez? Escolheu errar. Sim, Adão pecou. E o pecado de Adão fez com que ele agora se sentisse envergonhado, pois ao invés de ir ao encontro de Deus, Adão se esconde atrás de algumas árvores e arbustos envergonhado. É assim que acontece todas as vezes que pecamos. Nos sentimos envergonhados e ao invés de irmos ao encontro de Deus, procuramos nos esconder da sua presença. Mas lá está Deus. É pôr do sol e Deus está vindo ao encontro de Adão e não o encontrou. Adão está escondido,
com folhas cobrindo sua nudez, e envergonhado ele disse: pequei, fiz o que não devia. Isso doeu o coração de Deus, porque é assim que se sente um pai quando investe tanto num filho, quando doa a sua vida em favor do filho e o filho não corresponde às suas expectativas. Mas você que é pai, sabe que mesmo que isso doa, isso não muda o mais nobre dos sentimentos que possa haver em nós, que é peculiar de Deus, o sentimento do amor. Deus continuou amando Adão, mesmo Adão tendo pecado. Ele não concordou com seus erros, mas o amor por ele não mudou. Isso vai ser descrito quando as palavras de Deus é direcionada. Ele dirige-se para a serpente e diz: maldita és tu entre todas as alimárias do campo. Ele dirige-se para a mulher e diz: do teu ventre brotará filhos e você dará à luz com muitas dores. Ele dirige-se para o homem e diz: do suor do teu rosto você sobreviverá. Ou seja, todos os erros possuem suas consequências. Como o homem é livre para escolher pecar, ele também deve arcar com as consequências disso. Mas as consequências do pecado de Adão não diminuíram o amor que Deus tinha por ele. Então Deus lhe faz uma promessa. E no versículo 15 ele diz, é a primeira palavra profética na Bíblia, é o próprio Deus dizendo: da semente, do ventre da mulher, nascerá um, e esse será a esperança e a salvação para todos os homens. Perceba uma coisa, Deus está dirigindo-se com uma palavra de salvação, dizendo: nascerá alguém e trará o mundo de volta outra vez. Eu estou falando de Jesus, essa era a promessa. E como seria feito? O versículo 21 já é uma descrição de como isso seria feito. Sabe o que diz lá? Adão está envergonhado, pegou folhas e fez vestimentas para si. Mas Deus, para cobrir a nudez de Adão, mata um animal. E as peles ensanguentadas de um animal é utilizada para cobrir a nudez de Adão. É como se estivesse dizendo, para cobrir o seu pecado, um animal, um cordeiro, será morto para que o sangue dele cubra a sua nudez. Era como se Deus estivesse dizendo, um dia morrerá um cordeiro para cobrir a sua vergonha. E por que eu digo ser um cordeiro? Porque em Apocalipse está escrito que ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Jesus é a tipologia, aquele cordeiro é a tipologia do Cristo que morreria por nós. E João, quando o viu, logo identificou dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus sempre deixou claro: eu amo você, não concordo com seus pecados. Por isso, tomou as suas decisões. A salvação é oferecida, mas as consequências também são abraçadas. Agora, Deus precisa tirar Adão do jardim do Éden. Uma palavra é dada quando ele diz: você não pode mais ficar aqui. Imagine a cena, Adão saindo do jardim. Peregrinando sobre a terra, lá vai aquele homem. Se isso doía em Adão, doeu muito mais em Deus. É a sensação que se passa também em Lucas 15, quando um filho escolhe o caminho errado e o pai livremente o deixa. O deixa porque ninguém pode ser forçado a ficar. Deus sentiu doer o coração. A tristeza de ver o filho que ele criou, lhe faz agora estar assim. Mas Deus não desiste do homem. Deus não desistiu da sua criação e agora vem ao encontro de resgatá-lo, de trazê-lo de volta. E sempre deu sinais claros de como isso seria feito. Se você é um leitor da Bíblia, já deve ter ouvido falar de um homem por nome Abraão. Em Gênesis 22, Abraão tem um filho e Deus lhe pede que Abraão prove o seu amor, dizendo: dá-me o teu filho, sacrifique-o sobre o monte que eu te mostrarei. Abraão é levado ao extremo, seu único filho. Lá vai Abraão, sem contar nada para ninguém, chama um menino, alguns moços e vão à beira do monte. Ao pé do monte ficam seus criados e Abraão sobe o monte, indo ele e Isaque. Isaque carrega sobre as suas costas a lenha, material que seria utilizado para o sacrifício. E no meio do caminho, o filho amado de Abraão diz: pai, aqui está a lenha, aqui está todo o material para o sacrifício, mas cadê o sacrifício? Isso fez Abraão chorar. Eu imagino aquele homem de mais de 100 anos que tanto sonhou com o filho, teve que agora respirar fundo e dizer: Deus proverá.
Abraão vai demonstrar o seu amor. Quando indo ao monte, subindo ao alto, chega a dizer ao seu filho, Isaque, papai te ama. Mas meu Deus me pediu uma prova de amor e eu amo Deus mais do que a você. E agora diz que Isaque seria o sacrifício. Isaque era jovem, poderia fugir, poderia correr, mas Isaque demonstra maior amor quando Isaque aceita ser o sacrifício. Aceita se doar e deitado sobre um altar, lá vai Abraão sacrificar seu filho. Todavia, tudo o que está acontecendo era apenas para mostrar a Abraão o que iria acontecer, pois Abraão não sacrificou o filho. Deus interveio, enviou o cordeiro para substituir o lugar de Isaque, mas, de uma forma clara, Deus estava revelando, como você que está dando o seu único filho, darei o meu filho amado. Como seu filho Isaque que aceitou se doar, Jesus se ofereceu por amor a você. Como Isaque sobe o monte levando o madeiro, ele irá ao monte Gólgota levando a cruz. Isso é demonstração do amor de Deus. O Deus que não desistiu dos homens, o Deus que decidiu nos amar. E tudo isso era preciso para cobrir uma dívida que fora gerada lá no Jardim do Éden, pois Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, diz que todos pecaram e estão distantes de Deus. Já no capítulo 6, no versículo 23, diz que a consequência disso é a morte. Então era necessário que Jesus morresse para pagar uma dívida impagável dos nossos pecados. Logo, é por essa razão que Jesus vai à cruz e morre para oferecer a nós a salvação, para dar a nós gratuitamente aquilo que jamais poderíamos receber. E Romanos 6,23 ainda diz mais claro, o salário do pecado é a morte, mas, ponto e vírgula, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Deus, ao enviar seu Filho, não apenas perdoou seus pecados, mas ele também te ofereceu um presente incomparável. Esse presente chama-se vida eterna. Num momento só, Deus te redimiu da culpa e te presenteou com a salvação. Agora, a salvação é dada a todos os homens. Homens e mulheres podem ser salvos, só precisam seguir o caminho. No próximo vídeo, eu quero falar com você sobre o que fazer para ser salvo. Fica conosco nessa série de estudos Conhecendo Deus, porque assim caminharemos. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Adriano Menezes. Essa é uma palavra do coração de Deus para o seu coração.